Oi, gente, tudo bem? Então, eu tinha prometido para vocês que eu ia vir explicar, né, o que eu tenho, qual que é a minha síndrome, a minha deficiência. E no outro vídeo da cirurgia ortognática, aí eu falei que eu ia falar, né, que vocês não chegam novos aqui, eu fiz uma cirurgia ortognática com prótese e tá no meu perfil. A cirurgia, o que eu fiz, também tem um vídeo falando para que serve uma ortognática e para quem precisa, né, mas o que eu quero falar hoje aqui é o que eu tenho. Porque algumas pessoas estão perguntando, algumas pessoas que perguntam o que eu fiz no rosto, perguntam o que eu tenho, que não conhecem, não ouviu falar, então eu vou falar aqui. Então hoje eu vim falar o que eu tenho, realmente, o que é, por que eu tive que passar por essa cirurgia. Gente, eu nasci assim já, foi uma má formação. Os médicos lá do centrinho, que foi onde eu fiz o meu tratamento até uma certa idade, falou que não era hereditário, que era muito difícil porque ninguém da minha família tinha isso. E provavelmente foi uma má formação, o sangue não bateu e deu uma má formação. Eu não fui atrás para saber de fato o que foi, se foi tipo sanguíneo, se foi realmente na hora de formar. Naquela época, há 28 anos atrás, não tinha os ultrassons que nem tem hoje. Ultrassom 3D, 4D, 5D, não tinha. Era um ultrassom bem simples. Então não tinha como a minha mãe, na época, ver que eu nasceria com problema na boca, no rosto. Porque não era visível. Até uma certa idade minha, dá pra ver que não era tão visível o que eu tinha. Só que eu nasci assim, eu tenho um problema, uma deficiência, mas as pessoas não gostam de falar deficiência, falam síndrome. E alguns também não gostam de falar de síndrome. Então, realmente, eu nem sei como dar o nome. Mas eu falo síndrome ou deficiência. Até porque a partir do momento que você nasce assim, você precisa de cirurgias, é uma deficiência. Eu nasci sem esse osso aqui, ó. Esse osso aqui, ó. No maxilar. Dos dois lados. Nasci sem. Até num dos vídeos que tem aqui no TikTok, que eu coloquei, tem o raio-x meu, a prótese. A prótese é colocada de fora a fora. Eu não tenho, eu nasci assim e nasci com algumas outras deformidades na face. Só que o mais difícil e mais ruim era a falta do osso. A minha primeira cirurgia foi com 1 ano e meio. Por quê? Chegou uma fase da minha vida que eu não conseguia mais me alimentar, eu não mamava, eu não conseguia. Não conseguia. E uma moça falou no mercado que eu tinha esse problema e minha mãe meio que ficou assim e depois ela procurou. Foi em várias cidades e conseguiu tratamento lá no centrinho de Bauru. Essa deformidade ela é mais conhecida como classe 2 ou Pierre Robin. E depois eu explico o porquê chama, mas se vocês pesquisar, é devido a uma pessoa, esse nome. Então assim, eu nasci desse jeito e conforme, deixa eu mostrar, conforme eu ia me desenvolvendo, essa parte aqui ia para trás e essa parte aqui, com o resto, ia para frente, ia se desenvolvendo. Então eu ficava com a parte para trás e essa parte para frente, onde meus dentes eram mais avantajados e tal. Devido a isso, eu não conseguia me alimentar, eu roncava bastante, eu tenho uma apneia do sono e vários outros problemas. Eu não tinha abertura, então a minha boca era assim, mas antes era um buraco. Era onde eu me alimentava. Então, carne, maçã, outras coisas mais duras, eu não comia. Eu fui comer maçã depois dos meus 18 anos. Maçã assim de morder, não comia, não conseguia. Devido a isso, foram feitas várias cirurgias no total. Sem ser essa que eu fiz agora, no total foram 7 cirurgias. Por quê 7 cirurgias? Porque conforme eu ia desenvolvendo essa parte, não, era onde eu tinha apneia, eu tinha paradas respiratórias à noite. Então eu parava de respirar enquanto eu dormia. E os médicos falavam que a qualquer momento eu poderia tomar parada ou eu poderia não voltar mais a respirar, né? Eu poderia vir a óbito. Então, conforme ia passando o tempo, os anos, eu tinha que passar por outra ortognática. Outra ortognática. Naquela época não tinha prótese que tem hoje. E naquela época não é que é acessível, gente. É que hoje você consegue entrar pelo SUS, entrar com requisito com a prótese. É difícil, é demorado, mas consegue. Antigamente não era. Antigamente era muito difícil. Se eu tivesse colocado prótese lá atrás, há muitos anos, eu não tinha passado por tantas cirurgias, entendeu? Mas era o que me mantinha viva, respirando. Então, assim, eu sentia muita dor no rosto, muita dor. Essa cicatriz que eu tenho aqui, ó, eu tenho um queloide. Então, eu tenho tendência a ter queloide até com brinco, ó, que eu coloco. Então, aqui foi tirado um nervinho da clavícula para colocar aqui, como se fosse um osso. Aí deu queloide. Eu fiz enxerto na boca, nas bochechas, enxerto de gordura. Então, eu fiz um tipo de uma cesárea e coloquei no rosto. Fiz outras, várias e várias cirurgias.
coloquei parafuso e correntinha para segurar no maxilar. Então foram várias cirurgias, várias etapas, até chegar agora que eu fiz a ortognática da prótese. Mas eu falo assim, que eu não me arrependo de ter feito todas essas ortognáticas, porque eu conseguia ter uma qualidade de vida um pouco melhor por conta das cirurgias. Porque quando eu não fazia cirurgia e passava os anos e ia voltando tudo, eu começava a sentir dificuldade para tudo. Para comer, para escovar dente, para falar, ter dores e dores constantes, ainda mais quando mudava o tempo. Então, assim, eu não sinto mais dor quando o tempo muda. Eu não sinto. Eu não rompo. Eu não sinto mais cansaço. Eu não sei se eu tô tendo apneia, né? Porque a gente dorme, a gente não sabe. Mas eu acho que não, porque a apneia acaba que você, né, cansa, né, de respirar à noite. Você acorda indisposta e cansada. E eu não tô acordando mais indisposta e cansada. Então, assim, teve esse processo. Infelizmente, eu tive que passar por isso pra poder chegar até ali. Eu não tenho dente de estilos, então eu nunca tive dor de dente de estilos, essas coisas. Tive que arrancar 11 dentes no total, por conta que não cabia na minha boca mais. Então, assim, eu sei que tem muitas pessoas que devem ter esse problema que nem o meu. E se caso você tiver alguma dúvida e queira conversar comigo, eu estou disposta a te ajudar, a conversar, a te explicar qual profissional você procura, o que você tem que fazer. Porque eu passei por isso e eu sei, né, o quanto é uma batalha árdua, uma batalha difícil de se enfrentar. Então, é isso. Me despeço por aqui. Fiquem com Deus. Eu espero que vocês possam ter entendido um pouco da minha história e do que eu tenho.